Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz seja com todos, amém? Que maravilha a gente poder orar e louvar o nosso Deus, né? Tão bom. A gente tem que agradecer a Deus muito por nos dar essa oportunidade, né, de estarmos reunidos aqui, de nos dar voz, nos dar disposição e coragem para poder sairmos de casa, virmos até aqui e prestar esse culto ao nosso Deus. E agora nós vamos colocar diante do Senhor nossas vidas agora para ouvirmos a palavra dEle, né? Os nossos corações abertos, pedindo a Deus que possa falar profundamente ao nosso coração nesse instante. Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a sua Bíblia em Malaquias, capítulo 2. E nós vamos para a segunda parte da mensagem que nós iniciamos na quarta passada, dentro desta sessão que iniciou no versículo 10 do capítulo 2, que hoje irá prosseguir do verso 14 até o verso 16. Nós vamos fazer a leitura de toda a sessão para a gente poder até mesmo recordar, né, aquilo que nós meditamos na semana passada. Malaquias capítulo 2, do verso 10 até o verso 16. Amém? Então diz assim: não temos todos nós o mesmo Pai? Não fomos todos criados pelo mesmo Deus? Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, sendo infiéis uns para com os outros? Judá tem sido infiel. Uma coisa repugnante foi cometida em Israel e em Jerusalém. Judá desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso. Seja quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos exércitos. A outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem, porque Ele já não dá atenção às suas ofertas e nem aceita com prazer. E vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Amém? Queridos, nós já vimos aqui na quarta-feira passada, no estudo que ministramos aqui na semana passada, na quarta-feira, e colocamos aqui, diante desse cenário, algumas situações que Malaquias apresentou diante do povo como acusações que Deus havia feito para com a nação. Um povo que havia recebido muitas promessas de Deus, mas que ao longo dos anos, esse povo se entregou ao desânimo, simplesmente começaram a desistir de perseverar na aliança com o Senhor. Muitos desacreditaram que Deus cumpriria essas promessas a eles, e eles então começaram a ceder às pressões do mundo. Esse povo passou a agir de uma maneira que o texto vai descrever de maneira muito clara e inclusive repetidas vezes. A palavra que mais se repete e a palavra-chave dentro dessa seção é infiéis. Infiéis porque eles tinham uma aliança com Deus, um compromisso de
de caminharem na presença de Deus, de perseverarem, né, dentro do plano de Deus, do propósito de Deus, das promessas feitas por Deus a eles, mas eles simplesmente abandonaram novamente essa aliança, deram as costas a essa aliança, cedendo mais uma vez às pressões e às tentações daquele mundo, e então passaram a se comportar como infiéis diante de Deus. Duas situações apresentadas dentro dessa sessão aqui, que nós preferimos dividir ao meio e tratar cada uma dessas situações de maneira separada em dois estudos diferentes. A primeira nós vimos na semana passada, casamento que estava sendo realizado com pessoas de uma outra fé. E o texto é bem claro em dizer, né? Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. Casamento de judeus para com pessoas de outras nações. O desejo de Deus para com a nação é que o povo fosse um povo consagrado a Deus e que não permitisse que a idolatria dos povos pagãos contaminassem o santuário de Deus, que estava exatamente apontando para a presença de Deus no meio do seu povo. E a segunda questão, a segunda situação apresentada no texto, era exatamente os divórcios, que aconteciam de maneira deliberada. Vimos que, infelizmente, esses dois assuntos são bastante recorrentes e se tornaram até comuns na vida de muitos evangélicos. E esses dois problemas são colocados aqui no texto como exemplos de infidelidade pactual. Depois que Malaquias apresentou o problema sério em relação aos líderes do povo, os sacerdotes, que eram responsáveis por conduzir o povo fielmente na presença de Deus, a partir daqui, desse texto, Malaquias amplia a visão, mostrando que os problemas da nação não se restringiam somente aos sacerdotes, mas faziam parte de um quadro ainda maior e geral de infidelidade em toda a nação. Esse texto aqui está dividido em duas partes, como eu disse. Versículos 10 a 13, casamento com as estrangeiras, as mulheres idólatras. E agora o texto nosso dessa noite, que nós vamos tratar da nossa meditação, verso 14 ao verso 16, que fala sobre o problema do divórcio. E seguindo com esse segundo problema, mencionado aqui pelo profeta, Malaquias vai tratar aqui no texto, a partir do verso 14, a respeito de algo específico relacionado ao divórcio, né? Que é o desprezo para com a mulher da sua mocidade. Essa a expressão utilizada aqui no texto. Veja só que o versículo 14 ele nos diz: e vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Divórcio passou a se tornar um problema muito grave e deliberado no meio do povo. Um desprezo para com a aliança. Inclusive, essa expressão mulher da mocidade é uma analogia que o profeta está utilizando aqui dentro dessa passagem. E eu gosto da tradução Almeida atualizada, que usa uma expressão diferente, né? Em vez de mulher da mocidade, usa mulher da tua aliança. Essa é a expressão utilizada, né? Por que mulher da tua aliança, né? Exatamente essa é a primeira lição que nós vamos aprender aqui no texto. Que quando a gente casa, a gente estabelece com o cônjuge uma aliança. Mas qual é o valor dessa palavra? Aliança. Já percebeu como que essa palavra aliança, ela perdeu completamente seu valor hoje em dia? As pessoas não conseguem realmente captar com profundidade, com exatidão,
o peso, o valor, o quão inestimável é o que essa palavra representa, né? A aliança. E nós vamos entender, queridos, primeiramente aqui no texto, que aliança tem um valor inestimável, primeiramente, porque Deus é testemunha do casamento. Não é isso que o texto está dizendo para nós? Porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, ou a mulher da aliança, né? Da tua aliança. Mas o que significa isso? O que significa Deus ser a testemunha do casamento? Nós, de certa maneira, estamos tão desacostumados com essa linguagem da aliança, que a gente, muitas vezes, perde de vista o que realmente uma testemunha faz. E o que uma testemunha faz? Qual que é o papel, qual é o dever de uma testemunha no casamento? Nós não conseguimos, como é que é, Giz? Sim, nós não conseguimos entender, ou muitas vezes passa despercebido, né, por nós, o dever de uma testemunha. Primeiro porque nós, muitas vezes, nós casamos dentro de um sistema de padrinhos, né? Segundo, a testemunha para nós, muitas vezes, ela é vista como aquela pessoa que comparece no tribunal apenas para dar um relato de algo que ele tenha visto, né? E não passa disso, né? Ele vai lá apenas para prestar um depoimento e falar, não, eu vi o que aconteceu e aconteceu assim, assim, assim. Mas não é nada disso que uma testemunha fazia na época da aliança no Antigo Testamento. Qual era a missão, qual era a tarefa primordial de uma testemunha na época, nos dias de Malaquias, no Antigo Testamento? Como testemunha de uma aliança. Então preste bastante atenção. Como era o papel de uma testemunha nos dias da aliança no Antigo Testamento? O papel primordial da testemunha naquela época, quando havia um casamento, era garantir que as partes que entraram na aliança cumprissem devidamente suas obrigações. A testemunha era uma espécie de mantenedora da aliança. Era aquela pessoa que se comprometia a estar sempre perto, junto do casal que estabeleceu aquela aliança. E ele estaria ali não somente para dizer, eu estava lá, eu vi, mas, olha, você não está cumprindo aquilo que você prometeu lá no altar, naquele dia. E ele precisa estar perto e garantir que ambos estejam cumprindo o seu dever, que foram prometidos assim, no dia da aliança. Agora, volte para o texto e observe. Deus é colocado aqui, no verso 14, como testemunha da aliança. O que Malaquias está dizendo é que Deus, ele estava lá, no momento em que eles estavam se casando. Deus presenciou todas as promessas que foram feitas no altar, no dia da aliança. Por isso Deus está questionando, por que vocês estão cogitando a possibilidade de separar-se? Ou por que vocês estão negligenciando o compromisso de vocês na aliança? Por que vocês não estão valorizando aquilo que vocês se comprometeram? O texto, ele não vai dizer para nós qual é exatamente o motivo pelos quais aqueles homens estavam se separando das suas mulheres. Pode ser que eles estivessem até trocando suas mulheres mais velhas por mulheres mais jovens, né? Talvez. Inclusive, Salomão, ele vai fazer um alerta importante em Provérbios, né, no capítulo 5, falando para os homens deleitar-se na mulher da sua mocidade, né? É um conselho que Salomão traz em Provérbios. Mas existe um outro aspecto aqui, queridos, que é bastante interessante para nós. Mulher da mocidade não é somente a mulher com quem você se casou com 20 e poucos anos. Aquela mulher da sua juventude, quando você casou, quando era moço,
né? Inclusive o texto original aqui, o hebraico, a expressão mulher da sua mocidade é traduzido como mulher da sua infância. Olha que interessante. Porque isso tem a ver com aquele contrato que foi feito com os pais, que haviam arranjado o casamento para os seus filhos. Naquela época, os pais arranjavam um contrato de casamento, acordos nupciais eram feitos através dos pais para os filhos, quando ainda eram muito jovens. Ali era feita uma aliança, e aquela aliança, ela deveria ser perpétua. Ambos se comprometiam dentro daquele acordo matrimonial em serem fiéis àquela aliança por toda a vida. Foi esse cônjuge, né, esta mulher com quem ele se casou, fruto de um acordo matrimonial arranjado por seus pais, ele deveria ser fiel a ela. Então, o texto aqui está lidando com casamentos acordados, que era a primeira esposa desses homens. Esposas essas que foram feitos os acordos, as alianças, quando ainda eram muito jovens. E é interessante, queridos, porque se você leu a Bíblia um pouquinho, você deve se lembrar que no Antigo Testamento era algo bastante comum a poligamia, não é verdade? Naquela época era bastante comum que homens tivessem várias esposas. E em muitos desses casos, Deus inclusive nem chega a se opor a eles. Se você ler, por exemplo, 2 Samuel, capítulo 12, quando o profeta Natã vai confrontar Davi no pecado dele, ele vai mesmo dizer que Deus não lhe deu várias mulheres, né? Ele vai dizer assim, dessa forma. Inclusive naquela época, algo que era bastante comum é que os casamentos fossem feitos até como forma de resgatar uma outra pessoa. Quando uma mulher, por exemplo, se tornava viúva e ainda muito jovem, não tinha condições financeiras, muitas vezes esta tinha de se casar com um outro, e era feito um casamento apenas com a finalidade de não deixar aquela mulher perecer sozinha, sem recursos, né? Isso era algo bastante comum naquela época. Mas o ponto que eu quero destacar aqui, queridos, algo que nós precisamos observar atentamente, é que a primeira mulher, chamada de mulher da tua mocidade, era aquela considerada a mulher da sua aliança, na qual essa aliança, ela jamais poderia ser quebrada ou desprezada. Inclusive Neemias, ele vai sugerir algo que parece soar muito estranho para nós. Neemias lá no capítulo 13, inclusive, vai falar, né, Neemias vai sugerir para aqueles homens que se casaram com muitas mulheres estrangeiras, né? Ele vai sugerir que aqueles homens se divorciem das mulheres estrangeiras, mas permaneçam com a mulher da sua mocidade. Porque a mulher da sua mocidade é a primeira que era considerada, através daquele acordo matrimonial, uma aliança inquebrável. Porque a ideia aqui é justamente essa, queridos. Tratar o casamento como uma aliança indissolúvel. Uma aliança que, diante de Deus, não se pode desfazer. E isso nos ensina, queridos, que o povo havia se esquecido completamente do que realmente significa a aliança do casamento. Eles estavam se divorciando das suas mulheres, especialmente as mulheres da sua mocidade, aquelas com quem a aliança não poderia ser quebrada. Eles estavam desprezando a aliança, dando as costas para aquilo que eles haviam aprendido desde muito novos. E o motivo desses divórcios deliberados poderia ser os mais diversos. Poderia ser por ordem sexual, mas um comentarista, de maneira bastante perspicaz, ele faz uma seguinte observação a respeito de um possível motivo desses divórcios deliberados que estavam acontecendo no meio do povo. Ele vai dizer que talvez as motivações daqueles homens em se divorciar das suas mulheres era diretamente relacionado às questões financeiras.
muitas delas estavam abandonando suas mulheres da mocidade e contraindo novo matrimônio com mulheres estrangeiras, ou seja, estavam se divorciando da mulher da mocidade, desprezando a aliança, casando-se com mulheres estrangeiras. Por quê? Porque quando eles chegaram do cativeiro, o que eles encontraram em Jerusalém? Nada, tudo destruído, tudo acabado, tudo reduzido a ruínas. Tinham que começar a vida do zero. E ao casar-se com a mulher estrangeira, naquela época, o princípio, do casamento era que quando você se casava com uma mulher, você se tornava também herdeiro de todas as posses e bens dos pais da noiva. Você herdava junto com a sua mulher todos os bens e riquezas que o seu sogro tivesse. Então, numa época em que havia muita pobreza, muita dificuldade para se reerguer no período pós-cativeiro, muitos deles estavam abandonando a mulher da mocidade e se casando com mulheres estrangeiras por motivos financeiros somente. Isso é algo bastante interessante, e explicaria muito a respeito daquilo que estava acontecendo como reflexo da infidelidade do povo para com Deus. Agora, não importando qual seria a motivação do divórcio daqueles homens, até porque o texto em si, ele não vai deixar claro para nós. A pergunta que nós precisamos aqui fazer, queridos, afinal de contas, o que realmente sustenta a nossa aliança com alguém? O que realmente garante que uma aliança seja sustentada por longos anos na vida? No que uma aliança ela está firmada ou baseada para que ela seja sustentada? Essa é uma boa pergunta que a gente deve fazer e refletir sobre ela. Porque você já parou para pensar que frequentemente os nossos contratos, muitas vezes eles estão segurados simplesmente por motivo de interesse? Você já reparou como que muitos dos nossos acordos e relacionamentos estão simplesmente baseados no interesse que nós temos? Interesses dos mais variados, não necessariamente motivos financeiros ou sexuais, mas interesses de todo tipo, de toda natureza. Por exemplo, você pode muitas vezes acabar com uma amizade com alguém porque talvez aquela amizade não seja mais interessante para você. Não é verdade? E assim, nós muitas vezes sustentamos os nossos relacionamentos baseados no interesse que nós temos naquele relacionamento. E o que eu quero que você entenda nessa noite, queridos, é que Deus está confrontando o povo dele justamente nesse tipo de mentalidade, para que nós saibamos que alianças não se sustentam em interesse, mas elas se sustentam com fidelidade. Com fidelidade. Quando é que um casal se mantém junto por toda a vida? Quando o casal é fiel. Simples assim. Não é quando é interessante o relacionamento. Porque convenhamos, sejamos honestos, muitas vezes não é interessante. Mas, quando nós somos fiéis, aí sim, o casamento perdura. Porque o que garante, o que segura o casamento é fidelidade. Não é se é interessante para mim ou não. Por isso, a acusação mais dura que Deus faz no texto aqui, e como eu disse, a palavra que mais se repete em toda a passagem, qual é? Vocês são ou têm sido infiéis. Essa é a acusação que Deus está fazendo. Vocês estão sustentando o casamento de vocês baseado simplesmente no interesse. Quando não é mais interessante para você, você abandona.
por essa razão, queridos, nós chegamos no verso 16. E o que diz o verso 16? Como começa o verso 16? Eu odeio o divórcio. Quem que disse isso? Diz o Senhor. E é interessante, né? Porque no mesmo verso 16 ele vai dizer que também odeia o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. E aqui o profeta, ele não está falando de um outro tipo de pecado. Ele não está falando de divórcio e depois falando de violência. Não, não. O profeta ainda continua falando a respeito de divórcio. Mas o que ele está fazendo aqui na passagem, no verso 16, ao mencionar que também odeia o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, é que violência aqui, queridos, ela tem a ver não com machucar uma outra pessoa, mas tem a ver com manchar a sua roupa de sangue, se cobrir de impureza, de sujeira. Isso é uma metáfora que o profeta está utilizando para falar justamente de alguém que está vivendo uma vida suja, uma vida imunda. No contexto judaico, se uma pessoa se apresentasse com as roupas sujas de sangue, certamente ele seria considerado como um imundo ou alguém que está impuro, que carecia de ser purificado. Então, alguém que está sujo, alguém que vive uma vida suja. E o texto está associando justamente a questão do divórcio com a questão de uma vida suja. Ele continua tratando do mesmo problema do casamento. É porque a tradução nossa na língua portuguesa dá a impressão que está tratando de duas coisas diferentes, né? Mas a melhor maneira de nós interpretarmos aqui o verso 16 é dizer: vocês estão com a roupa suja de sangue por causa da infidelidade de vocês. O motivo de haver tantos divórcios no meio de vocês é por causa da infidelidade à aliança que vocês desprezaram. Veja só o que o verso 15 vai dizer. O verso 15, de uma maneira muito importante dentro desse contexto, ele vai evocar aqui o princípio do Criador, queridos. Veja só, não foi o Senhor que os fez um só? Lembram lá no início da passagem, no verso 10, quando eu falei a respeito da figura do Pai e do Criador? Do Pai que arranja os casamentos, né, que tem autoridade, e do Criador, lá de Gênesis 2, que fala: portanto, deixará o homem, seu pai, sua mãe, e unir-se-ão a sua mulher, e ambos se tornarão o quê? Uma só carne. O Deus que faz dois, torna um. Não é isso? É por isso que ele encerra aqui o versículo 15 com esse alerta. Veja só, ele diz: portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel para a mulher da sua mocidade. Como no Novo Testamento nós encontramos a afirmação, né? A ordenança, o mandamento: o que Deus uniu, não separe o homem. Quem foi que disse isso? Jesus. Jesus, não nos esqueçamos disso. Essas palavras saíram da boca de Jesus. Quem tem maior autoridade? Moisés ou Jesus? E se Jesus diz: o que Deus uniu, não separe o homem, não separe o homem. A verdade, queridos, é que toda aliança, ela se sustenta em fidelidade. Todo relacionamento, queridos, que está baseado em fidelidade, ele passa a demonstrar no seu dia a dia algo que tem faltado muito nos nossos relacionamentos. Uma palavrinha bastante conhecida, cantada em muitas canções e muitas vezes repetida várias vezes nas nossas orações, é a palavra misericórdia. Um relacionamento que se sustenta na fidelidade é um relacionamento que é regado à misericórdia. Eu gostaria que você ponderasse algo sobre isso. Quantos divórcios poderiam ser evitados, não somente com fidelidade, mas também com um tratamento prático com misericórdia?
Pense um pouco comigo. Por que Deus está sendo tão duro com esse povo aqui, nessa passagem? Por que Deus está agindo de uma maneira tão incisiva, tão enérgica com eles? Você sabia que, inclusive, esse texto aqui é o único que Deus expressa seus sentimentos sobre divórcio em toda a Bíblia? É a única passagem, é o único versículo que Deus expressa seu sentimento em relação ao divórcio. De toda a Bíblia Sagrada, é a única passagem. Eu odeio o divórcio, diz o Senhor. E por quê? Existe uma razão histórica para isso, e que é muito importante para nós refletirmos sobre ela. O povo havia acabado de sair da onde? Do cativeiro. 70 anos de cativeiro. E o que foi que levou esse povo para lá? Infidelidade para com Deus. Idolatria. Lembram de Oséias? O adultério do povo para com Deus. Eles pararam no cativeiro simplesmente por causa do adultério deles, da infidelidade deles para com Deus. Mas o que deve nos chamar a atenção é que mesmo diante da infidelidade do seu povo, mesmo diante do adultério do seu povo com outros deuses, que fez com que eles fossem parar lá no cativeiro, Deus não rompeu o seu casamento com eles. A infidelidade do povo para com Deus não abriu para Deus uma prerrogativa para que ele pudesse também ser infiel com eles. Deus não desceu ao nível dos homens para agir infielmente para com eles, da mesma forma como ele foi tratado. A verdade é que Deus havia sido misericordioso para com seu povo. Aquele que teoricamente teria o direito de romper o casamento por ter sofrido, o adultério da sua mulher, Deus aqui, ele não fez. Não fez. Portanto, esses homens, eles não tinham razão qualquer de se separar das suas esposas. Eles deveriam ser fiéis à aliança, perseverarem por toda a vida. O que Deus está fazendo aqui, queridos, é apresentando diante dos olhos deles a inconsistência deles. Com a mesma misericórdia que eles receberam de Deus, eles deveriam demonstrar nos seus casamentos. Por isso, queridos, de todas as esferas de relacionamento humano, Deus escolhe exatamente o casamento para espelhar a sua relação com o povo. Isso desde o Antigo Testamento, chegando no Novo Testamento em Efésios, Quando Paulo, Efésios capítulo 5, ele diz que a mulher deve se sujeitar ao seu marido, como a igreja se sujeita a quem? E o marido deve amar a sua esposa e dar a sua vida por ela, como Cristo amou a igreja. O casamento foi escolhido por Deus como uma esfera de relacionamento humana, cuja missão é justamente espelhar a fidelidade de Deus à aliança. O compromisso de Deus de amar de maneira misericordiosa. Queridos, isso é algo fantástico. O problema é que isso aqui, que nós estamos tratando, não é algo que acontece somente com a geração de Malaquias, Mas é um problema que também nós vemos acontecer nos nossos dias. Por que nossos relacionamentos não têm sido regados à misericórdia? Porque diante da infidelidade de alguém, a primeira opção dessa outra pessoa é dizer: eu tenho o direito de abandonar, de deixar, de acabar com tudo isso. Por que não espelhar o amor, a fidelidade e a misericórdia de Deus, do qual nós desfrutamos durante toda a nossa vida, e que no momento mais oportuno em que nós temos de manifestar essa misericórdia que recebemos, nós revogamos, abrimos mão e reivindicamos os nossos direitos. A verdade é que, se nós fôssemos realmente tratar,
se nós realmente fôssemos tratar os nossos relacionamentos somente à base da justiça, talvez nós nem teríamos muitos amigos, a verdade é essa. Se todos os nossos relacionamentos fossem baseados no toma lá da cá, você pisou no meu calo? Então eu espero que eu vou pisar no seu. Se assim fosse, meus queridos, certamente nós não teríamos muitas pessoas à nossa volta, viveríamos solitários nesse mundo. A verdade é que isso não sustenta relacionamentos de amor. O que sustenta relacionamento de amor é você colocar o seu coração na miséria do outro. E é isso que significa misericórdia. Misericórdia é a junção de duas palavras, misericórdia. Colocar o seu coração na miséria do outro. É tratar aquele que transgride a lei de Deus graciosamente. Você é capaz de fazer isso? Tratar de maneira misericordiosa e graciosa aquela pessoa que transgrediu a lei de Deus com você? Que foi infiel para com a aliança? Eu quero caminhar já para o final, terminando aqui, dizendo, queridos, que nós somos o povo da aliança. Nós somos o povo da aliança. Mas a verdade é que nós somos infiéis. Nós somos infiéis. Quantas vezes nós não quebramos a aliança com Deus? Quantas vezes nós não fracassamos com os nossos pecados? Quantas vezes não tropeçamos e caímos? Quantas vezes não pecamos diante de Deus? O problema não é ou um ou outro, ser da aliança ou ser infiel. O problema é que nós somos os dois. Infelizmente somos os dois. Somos o povo da aliança e somos infiéis. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia é que se nós somos da aliança, significa que Deus não nos tirou do casamento com Ele. Ele nos mantém no casamento com Ele por causa do marido fiel, que é o seu Filho Jesus Cristo. Veja como que Jesus, Ele reverte dois problemas que nós mesmos atraímos em relação à aliança com Ele. Jesus é aquele que purificou o templo. No Antigo Testamento, alguns reis, eles assumiram um papel muito importante na nação, de serem aqueles que seriam responsáveis pela purificação religiosa no meio do povo, de remover os ídolos de dentro do templo, né? Tirando toda a idolatria que havia se instaurado, né? Podemos aqui mencionar Asa, Ezequias, Josias, né? E todos eles apontavam em direção a um rei perfeito que viria no porvir, que através dele haveria a purificação no templo. Lembram de Jesus quando ele entra no templo e vê os cambistas lá? Ele arruma uma corda lá e sai quebrando tudo, expulsando aquele pessoal todo. Os discípulos de Jesus olharam para aquilo e lembraram do Salmo, né? O zelo por tua casa te consumirá. E no aspecto espiritual, queridos, Jesus é esse que faz a purificação do templo, que somos nós. É Ele quem nos purifica em nosso templo. É Ele quem age em nossas vidas para trazer essa purificação. A verdade, queridos, é que sempre Cristo é misericordioso para conosco, ainda que não do jeito que a gente pensa, ou que a gente deseja. Quer ver umas coisas interessantes a respeito disso? Às vezes, Deus converte um cônjuge descrente. É verdade, às vezes isso acontece, mas a maioria das vezes isso não acontece. Mas Cristo sempre é misericordioso para com a sua vida. Cristo é sempre misericordioso para com a sua vida, porque ainda assim, nessa condição, Ele incorpora você como parte do povo da aliança. Ele restaura a sua vida e recebe a sua adoração, mesmo apesar da sua condição. Às vezes, um divórcio, ele não traz grandes prejuízos na vida dos filhos,
mas a maioria das vezes traz. Mas mesmo assim, Deus sempre é misericordioso sobre a vida do seu povo. Ele é sempre misericordioso. Cristo, ele sempre purifica o nosso templo e sempre nos restaura ao status de adorador. Não é pelo nosso mérito, não é por aquilo que façamos. Se você hoje pode adorar a Deus, você pode ter total tranquilidade, porque você não vai precisar de chegar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor não está recebendo a minha adoração, o Senhor não recebe, não acolhe a minha oferta. Não, porque Cristo, ele faz isso por nós. É Ele quem media o homem a Deus e faz com que nós tenhamos um relacionamento íntimo com o Pai. É Ele quem torna possível que Deus aceite o nosso culto, a nossa adoração. Outro aspecto muito importante que Jesus reverte para nós, problema que inclusive nós muitas vezes atraímos para nós mesmos, né? Jesus, ele é o guardador da aliança. É Ele quem garante e preserva que nós sejamos o povo da aliança, mesmo quando nós somos infiéis. É Ele quem cuida, por meio da sua fidelidade, de que nós sejamos preservados na aliança. Essa aliança com Deus, ela é unilateral, indissolúvel, durará para sempre. Por isso Jesus, ele pode dizer: olha, eu vou subir ao Pai, vou vos preparar lugar e vou voltar para levar vocês comigo. E só para que vocês tenham plena convicção e certeza disso, eu vou deixar o penhor desta herança com vocês, meu Espírito Consolador. E a única certeza que nós temos, queridos, que pela fé em Cristo, nós um dia estaremos com Ele por toda a eternidade, que Ele virá para nos levar com Ele, é porque esta aliança inquebrável, ela é garantida, não por nossos esforços, por nossos méritos, mas apesar da nossa infidelidade, Ele garante no nosso lugar. Por isso Jesus é o marido fiel que compensa. Ele é aquele que compensa a nossa infidelidade. E é interessante, né? Porque Ele é o marido que compensa a nossa infidelidade, porque ele opera sob dois aspectos: justiça e misericórdia. Justiça, porque a nossa infidelidade merecia a morte. O que acontecia com a mulher adúltera nos dias da lei? Era condenada à morte. Mas Ele é o marido que compensa, porque Ele cumpre a justiça da lei no meu e no seu lugar. Ao invés de nós sermos mortos por causa da nossa infidelidade, do nosso adultério, Ele vai lá e se coloca no nosso lugar para morrer, no meu e no seu lugar. E Ele opera, além da justiça, opera também a misericórdia. Porque Ele nos recebe, apesar de quem nós somos. Pondere nessa noite sobre um Deus que prometeu nunca se divorciar de você. Sem dúvida nenhuma, queridos, essa deve ser a base para que sejamos fiéis à aliança que fizemos. Os nossos casamentos têm um propósito: espelhar a aliança que nós temos com Deus. Lembre-se daquilo que eu disse na semana passada. A nossa união com o Senhor, ela tem o propósito de refletir. A nossa união no Senhor, ela tem o propósito de refletir a nossa união com o Senhor. Quando nós nos unimos no matrimônio, nos unimos no Senhor, para refletir a nossa união com o Senhor. Grande é essa responsabilidade, né? E mesmo quando o nosso cônjuge foi infiel, nós permanecemos fiéis, porque Deus é fiel. Quando amamos mais a Deus do que o nosso cônjuge, nós aprendemos a ser fiéis, mesmo quando o outro é infiel. Amém? Que Deus nos ajude, né? Nos dê forças.
mas, sobretudo, que os nossos olhos se mantenham sempre voltados para Ele. Vamos orar? Irmã Valquíria, esteja fazendo essa oração por nós, por favor.